Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 3 de janeiro de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Jeremias. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Jeremias, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 22, e Jeremias, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 17. Que Deus nos abençoe. Jeremias, capítulo 27. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzais, e ponho-nos ao pescoço. Envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais, que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis a reis da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi-o a ele e a seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo à espada, à fome e de peste, como o Senhor disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz o Senhor. E profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos à palavra dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia, e vivereis. Por que se tornaria essa cidade em desolação? Porém, se são profetas
E se as palavras do Senhor estão com eles, que orem ao Senhor dos exércitos, para os utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia, e Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, assim como todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, isto diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor, e na casa do rei de Judá, e em Jerusalém, a Babilônia. A Babilônia serão levados, onde ficarão até o dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Jeremias, capítulo 28. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º do 5º mês, Hananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, confirme o Senhor as tuas palavras, com que profetizasses, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra, que eu falo a ti e a todo o povo, para que o saias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Então o profeta Hananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: Assim diz o Senhor: Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Hananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: Vai e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Canzis de madeira quebrastes, mas em vez deles fareis canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também me dei a animais do campo, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias. Ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei-te sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Jeremias. Oremos. Paizinho querido, graças te damos, Santo Deus, por mais um dia.
Agradecemos pelas bênçãos, por tuas maravilhas, pela graça que temos, Pai Santo, de poder falar com o Senhor. Agradecemos, Senhor, pela família que nos destes e queremos mais uma vez apresentá-los em tua presença para que o Senhor continue a guardá-los, sustentá-los e livrá-los de todo o mal. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor visite a cada um que tem participado desse devocional, dando, Senhor, paz, alegrias. Visita, Santo Deus, a todos eles. Esteja nesse instante, Pai Santo, visitando a Ana Ribeiro, sua família, a Alice, a Maria de Lourdes, a Glória, a Dórquio Cabral, a Isabel e o Conrado, a Leide, o Dione, o Daniel, a Reni Souza, a Renilda, a Andréa Valéria, a Maricete, a Raíssa Junqueira, a Bruna Santos, o Levi Felipe, o William Santos, o Dinho Galvão, a Marina, a Sueli, o Mário, a Dona Magde, a Roseni, toda a sua família, seu netinho, o Claudinei, a Valdira Santos, a Francinalva Alencar, a Benilda de Bertolino, a Lira Santos, o menino Davi, o menino Daniel, o Naum, o José Paulo Pegre, o meu Irineu, a Manvera, o Toninho, a Anitta, a Desirê, a Dirce Andrade, a Edna Casanova, o Fábio, Eduardo, a Maria, a Rita, a Jaqueline, a Rose, o Fernando, a Viviana, a Sara, a Lisa, a Geli, o Pedro Henrique, o Rogério, a Márcia Guedes, o Luiz, o Alexandre Zan, o irmão Genildo, o Bruninho, a Camila, a Dona Alvina Fontes, a Leila Trindade, o Nelson, o Matheus, a Larissa, a Sofia, a Natália, a irmã Lígia, a Júlia Prates, a Dona Maria Aparecida Barreto, a Docimar Sidão, o Andrielo, o Jorge Sonata, a Jaime Lobo, o Adriano Bernardino, a Reni Gutierrez, a Sário Solana, a Ionete Kovoski, a Isabel Rosa, a Maria Aparecida. Visita a Andréia, Pai Santo, sua família, seus pais. Tenha misericórdia, Pai Santo, de cada pedido recebido, que o Senhor derrame a cura, a paz, o contentamento. Preencha, Pai Santo, todo o vazio daqueles que estão passando pelo luto. Visita, Santo Deus, a cada um que está desempregado, abra uma nova oportunidade de trabalho. Paizinho, contempla os nossos clamores, as nossas orações. Faça a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Perdoa-nos, Senhor Jesus, se pedimos ou desejamos alguma coisa que não é do Teu agrado. Aceita, Santo Deus, o nosso clamor. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amados, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aperte os sininhos para as notificações. Assistam ao devocional até o final, assim você receberá notificações de novos conteúdos. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos continuar a propagar as boas novas de Jesus. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, assim você estará fortalecendo o nosso canal. Que Deus nos abençoe.